Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler os versos finais, verso 22 até o 27, verso 22 em diante. Amém? As águas amargas tornam-se doces, é o subtítulo do pedacinho final do capítulo 15 desse livro. E diz assim, verso 22: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Guarda bem essa expressão no final do primeiro verso. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. O tema da nossa meditação de hoje é fontes no deserto. O livro de Êxodo está na moda. Eu não sei se o livro está na moda ou se a história de Moisés e os 10 mandamentos estão na moda. Eu diria que a história de Moisés e dos 10 mandamentos estão mais na moda do que o livro de Êxodo propriamente lido. Porque talvez não há uma busca pelo livro em si, pela Bíblia em si, talvez como há uma receptividade pela novela. Mas enfim, hoje todos estão falando dos 10 mandamentos, da saída do povo do Egito, dos milagres que Deus operou no Egito. E falar do livro de Êxodo, ler o livro de Êxodo, ao ler o livro de Êxodo, nós vamos encontrar nele basicamente 2 coisas. Primeiro, ele vai nos mostrar como Deus tirou aquele povo, o povo escolhido, o povo que ele amou, povo com o qual ele se identificou, porque Deus é assim. A Bíblia nos mostra um Deus que se identifica com o prostrado, um Deus que se identifica, que se coloca ao lado daquele que não tem quem lhe defenda, um Deus misericordioso, meus amados irmãos, que se levanta para socorrer aquele que está desesperado. E Êxodo nos mostra exatamente isso, Deus se colocando ao lado daquele povo que estava completamente oprimido, Deus se colocando ao lado daquele povo que não tinha quem os defendesse. E o Senhor os tira do Egito, operando milagres, maravilhas, manifestando o seu poder, o seu querer, o seu agir sobrenatural. Êxodo vai nos falar disso. E ao lado disso, o Êxodo vai nos mostrar basicamente a viagem desse povo. Como foi a peregrinação desse povo? Porque o povo tinha um objetivo. O povo saiu do Egito e precisava chegar na terra prometida. Saiu do Egito e o objetivo, o alvo era Canaã. Êxodo então vai nos mostrar como se deu essa viagem, como aconteceu essa peregrinação. Não foi uma viagem fácil. Se você já leu ou ler o livro de Êxodo, você vai ver que foi uma viagem difícil, uma viagem cheia de imprevistos, uma viagem cheia de obstáculos, cheia de situações adversas da própria natureza, do próprio lugar, do deserto, do tempo, da chuva, situações adversas de outras tribos, outros povos que fizeram oposição à passagem do povo de Israel. Não foi uma viagem fácil. Há alguns momentos marcantes nessa viagem. Então eu convido você a observar nesse texto alguns momentos dessa viagem, dessa peregrinação, alguns momentos que trazem lições preciosas ao nosso coração. O texto que nós temos nessa noite vai nos mostrar 3 momentos do início daquela viagem. São eles: o primeiro momento,
o momento da seca, o momento da escassez, o momento do deserto escaldante. O verso 22 nos diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. O povo havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, e eles precisavam marchar. O lugar deles não era ali. Então Moisés organiza aquele povo e começa a marcha, começa a romaria. O povo começa a se deslocar, começa a marchar. E diz o texto que eles marcharam 3 dias. Esses dias o médico me perguntou: você tem andado bastante? Eu falei: tenho, doutor. De carro. De carro, né? A gente fica tão mal acostumado que às vezes para ir no mercadinho ali em cima a gente vai de carro. Andar de carro é uma coisa, no ar-condicionado, ouvindo rádio, ouvindo a notícia, no fresquinho. Andar a pé e no deserto é outra. O texto nos diz que a caminhada já durava 3 dias, no sol escaldante, num sol fustigante, uma caminhada impiedosa. Eles precisavam marchar. E depois de 3 dias, meus amados irmãos, houve sede naturalmente. Depois de 3 dias, o entusiasmo de ver o mar se abrindo já estava se esfriando. Aquele entusiasmo inicial já estava passando, e havia sede, havia necessidade de refrigério. Eles estavam sentindo agora, no amargo da boca, na sequidão da boca, a dureza daquela caminhada, a dureza do que seria aquela jornada, a dificuldade do que seria aquela caminhada. Quando a gente vai na praia, a gente esquece de passar bronzeador 1 ou 2 dias, a primeira coisa que racha são os nossos lábios, né? Os lábios sentem primeiro. Eu fico imaginando aquele povo no deserto com os lábios rachados, com a boca seca. Precisava de água, precisava de um lugar para descanso, precisava de um lugar para refrigério. Mas depois de andar, o texto diz que não houve lugar de água, não acharam água. O texto é enfático. O povo não encontrou refrigério, não encontrou alívio, não encontrou lugar para amenizar o seu sofrimento. Interessante que pela escassez, a água sempre teve um significado muito importante para os povos da Bíblia. Teve e tem. Quando nós ligamos a nossa televisão, e se você já prestou atenção nos noticiários, há pouco tempo Israel estava em guerra com o Líbano, lembra disso? O Líbano jogava míssil para lá, Israel jogava bomba para cá, um bomba para lá, outro bomba para cá. Por que eles brigam? Pela água. Olha que curioso. As fontes, Israel, a nação de Israel, vive de um rio chamado Rio Jordão. Se secar o Rio Jordão, Israel morre. Se secar o Rio Jordão, acabou Israel. E curiosamente, a nascente do Rio Jordão está na fronteira entre Israel e o Líbano, mais para o lado do Líbano do que o lado de Israel. Se o Líbano fecha lá em cima, seca o Rio Jordão lá embaixo. Israel passa escassez, passa necessidade. A água sempre foi importante. Ela ganhou um significado não só para a vida, mas um significado espiritual, bíblico. No Salmo 23, verso 2, por exemplo, o salmista se refere à água como a bênção de Deus, algo que faz alusão à bênção de Deus. Por isso ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. No Isaías 35, verso 6, Isaías usa a água para falar de refrigério espiritual. E ele diz assim: então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A água sempre teve um significado importante para aquele povo. A água significava, meus irmãos, um anseio espiritual, necessidade espiritual, o anseio da alma que precisa de Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 42, verso 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti.
Não ter água para aquele povo significava estar desamparado espiritualmente, fisicamente. Não ter água para aquele povo significava o abandono, significava o fim. Amados irmãos, às vezes parece que nós andamos e nos afadigamos e não encontramos água. Às vezes nós também parece que atravessamos desertos escaldantes. Nós também, porque isso faz parte da vida. A vida é uma experiência de dores. A vida é uma experiência que nos traz dificuldades. A vida não é uma experiência indolor. Nós também, todos nós, vez ou outra, estamos sujeitos a atravessarmos momentos de deserto, momentos no qual a nossa alma vai gemer e chorar buscando refrigério, no qual o nosso coração vai se abater dentro de nós, querendo refrigério para o nosso coração, refrigério para a nossa alma. Todos nós estamos sujeitos a adversidades, seja uma enfermidade, seja uma depressão, seja um desemprego, seja um problema familiar, seja um problema com os filhos, seja um problema no relacionamento do casal. Todos nós estamos sujeitos a momentos de deserto, momentos aonde talvez nós vamos nos encontrar na mesma situação desse povo, marchando e sedentos na alma, sedentos no coração. Eu pergunto, você já se encontrou em momentos de deserto? Ou você se encontra em momento de deserto? Em momento de caminhada, em momento difícil, em momento onde a sua alma geme e chora no seu coração? Aquele momento era difícil, a alma daquele povo gemia, o coração daquele povo gemia, não tinha refrigério, não tinha água, não tinha alento, o desespero tomou conta, a ansiedade tomou conta. A alegria inicial da caminhada havia desaparecido, e agora era a incerteza: o que faremos? Não há água. Mas o texto nos diz, e isso alegra o nosso coração, que os desertos da vida não duram para sempre. Os desertos que nós passamos, atravessamos, são momentâneos na nossa vida. Por isso o salmista diz com toda alegria: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos conduz a outras fontes. Inicialmente não havia água, mas o texto termina no verso 27, dizendo que Deus os conduziu a Elim. Elim em hebraico significa lugar de descanso, e Deus é este lugar de descanso. Em meio aos desertos da vida, temos um lugar de descanso. Elim. O nosso Deus é Elim. O nosso Deus é o nosso lugar de descanso. O nosso Deus é o lugar onde nós podemos nos assentar. O nosso Deus é o lugar onde nós podemos estar e encontrar descanso para a nossa alma. O nosso Deus é essa fonte de água doce que refrigera o coração, que renova o nosso ânimo, que, amados irmãos, refrigera a nossa alma, que dá novo fôlego para a gente continuar a nossa caminhada. Quando você estiver no deserto, segure nas mãos do Senhor. Deus nos conduz a Ele. Mais do que isso, Deus é o nosso lugar de descanso. No primeiro momento não houve água, houve tempo de deserto. Deus é refrigério no deserto. O segundo momento da caminhada desse povo é o momento das águas amargas, verso 23. Olha aí na sua Bíblia. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. A jornada continuou, 3 dias sem água, não tinha refrigério, não tinha onde alentar a alma, não tinha aonde recobrar as forças, mas eles continuaram marchando. E eu imagino o desespero, a frustração, depois de chegar na fonte de água e constatar que aquela fonte era imprópria. Amados irmãos, interessante, a geografia daquele lugar, quando você vai olhar no mapa bíblico, consultar os mapas bíblicos, haviam muitas fontes
naquela região norte do deserto de Sur, que provavelmente é onde aqueles peregrinos passaram, por onde eles fizeram a sua marcha, o seu êxodo. Mas interessante, todas aquelas fontes são de água salobra, ou seja, não dá para beber. Quem já foi na praia já teve essa experiência, mesmo sem querer. Uma das coisas mais horríveis do mundo é beber a água do mar, não é? A Esta esteve lá na praia esses dias, Esta? Bebeu água lá? Deu um golinho sem querer? A gente é criança, e quem não é filho único, ou até quem vai com primo, eu lembro quando nós éramos crianças, e nós íamos em 3 irmãos, e sempre tem um engraçadinho que afunda o outro na água, né? A gente estava distraído, chegava o outro e... O problema não é afundar na água, o problema é aquela água na boca. Ela é horrível, ela é salobra, ela é imprópria. Aliás, se você beber a água do mar, o perigo do náufrago é esse. O náufrago acha que ele vai beber água do mar e vai sobreviver. E quando ele bebe a água do mar, ele faz os rins dele parar, porque resseca os órgãos. Ela mata, ela não dá vida. A água do mar, ela não pode ser consumida. Aquelas águas eram águas salgadas. Mara significa do hebraico amarga. É a amargura do povo aumentou. A insatisfação, o desespero do povo aumentou. E agora o povo irrompe a Deus. Não tem água para beber, Moisés. E agora? Nós às vezes enfrentamos situações amargas, querendo ou não querendo. Eu já disse isso aqui, situações difíceis, situações amargas, é que nem visita de parente que a gente não convida. Ele vem, querendo ou não, ele vem. Quando a gente menos espera, ele toca a campainha, ele vem. E demora para ir embora, hein? Já prestou atenção? Parente que a gente não convida para ir em casa, ele sempre chega no dia bom, no dia do churrasco, né? E come, e não vai embora nunca mais. É assim ou não é? Eu tenho um monte de parente assim, né? Bom, agora eu me mudei para um pouco mais longe, né? Não tem mais essas visitas, mas tinha muito mais José Bonifácio. Mas é assim nas nossas vidas, queira ou não queira, e sejamos preparados ou não. A calamidade não manda recado, o imprevisto não manda recado, o desemprego não manda recado, o luto não manda recado. Amados irmãos, o problema no casamento não manda recado, o problema na vida dos filhos não manda recado. Eles acontecem e pronto. Situações amargas, situações difíceis, situações que nos tiram o sossego da alma, situações que nos inquietam a alma. E digo mais, infeliz o ser humano que permite que os problemas o deixem amargo. Tem gente que fica amarga com o passar do tempo. Já prestou atenção? Tem gente que permite que os problemas vá amargando o coração, vá amargando a alma, e a pessoa vai ficando feia, não por fora, mas feia por dentro, com uma alma marcada, uma alma carregada, uma alma fadigada, uma alma vencida, transtornada, amargurada, amarga. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus, amados, se encontra a partir da murmuração do povo, verso 24, olha a sua Bíblia. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Era água amarga, não era água boa. A situação piorou. O povo murmurou: o que havemos de beber? Olha a resposta de Deus, verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e o guardares de todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A segunda fonte era amarga, piorou a situação, não dava para beber. E o povo então, desesperado, murmura contra Moisés, e Moisés vai a Deus. E Deus, amados irmãos, em contrapartida da murmuração do povo, lhes apresenta um estatuto de obediência. Ou seja, o Senhor estava convidando aquele povo
a crer. O Senhor estava desafiando aquele povo naquele momento a se apegar ao Senhor, a crer na sua provisão, a crer no seu cuidado, a crer no seu agir, a crer na sua direção, a crer nele, no Senhor, o Deus que não falha, o Deus que não abandona, o Deus que não deixa os seus ao léu da sorte. Se me ouvirem e quiserem, Deus faz uma proposta, Deus faz um convite: apeguem-se a mim, confiem em mim, tenham um compromisso comigo. Diante das amarguras da vida, a nossa alma precisa se apegar ao Senhor. É assim que nós vencemos as amarguras da vida, com a alma apegada ao Senhor. Há uma palavra muito linda, se não me engano, no Salmo 62, onde o salmista diz: a minha alma apega-se a Deus. A nossa alma precisa se apegar ao Senhor. Nós vencemos e passamos as amarguras da vida sem nos tornarmos amargos, somente se estivermos apegados ao Senhor, se estivermos estribados no Senhor, se estivermos confiantes no Senhor, se estivermos dependentes do Senhor. Interessante como Deus resolve a situação. Corta um madeiro e joga na água, e a água ficou doce. Há um consenso entre os estudiosos do Antigo Testamento que este madeiro que foi jogado na água faz alusão ao madeiro de Cristo, a cruz de Cristo. Em Cristo, amados irmãos, Deus suscita a fonte de água cristalina para nosso sossego. Em Deus, no madeiro de Cristo, não no madeiro que Moisés jogou na água, mas no madeiro da cruz do Calvário, Deus, amados irmãos, fez brotar uma fonte de águas cristalinas que se chama Jesus. Jesus é a fonte que tira a amargura do nosso coração. Jesus é a fonte do qual nós precisamos beber todos os dias. Jesus é a fonte que refrigera a nossa alma diante das amarguras, diante das dificuldades, na caminhada dos desertos da vida. É em Jesus que o Senhor sacia toda a sede do nosso coração. É em Jesus que Deus sacia toda a sede da nossa alma. E por último, a última fonte, verso 27, Elim. A caminhada começou, depois de 3 dias não houve água, não houve refrigério, não houve aonde descansar. Deus os conduziu mais um pouco e eles chegaram a Mara. Mara também não serviu porque era amarga. Deus então muda a situação, transforma as águas amargas em águas doces. E agora a última parada, por fim um descanso. Verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Elim, essa região existe até hoje, lá no deserto de Sur. Elim nada mais era do que um oásis no meio do deserto. Nas regiões de deserto é muito comum a localização de pequenos oásis. São lugares estratégicos, paradas estratégicas, e os beduínos e os povos peregrinos do deserto, os povos que viviam naquela região, se valiam dessas pequenas paradas. Eles iam a esses lugares para abastecer-se de água, dar água aos animais, dar água aos rebanhos, dar água às crianças, aos idosos, aos velhos, para poder seguir viagem. E esses lugares eles eram muito exóticos, bonitos, cercados daquela paisagem diferente que só existe na região desértica. Aquelas palmeiras todas juntas, no meio daquela paisagem árida, seca, sem vida. É um contraste, porque fica aquela mancha verde, representando vida, representando um lugar de descanso, de refrigério. E ali então Deus conduz aquele povo, um lugar de água fresca, um lugar de água cristalina. Deus é esse lugar nas nossas vidas. Deus é o nosso lugar de refrigério. Deus é o nosso lugar de descanso. Deus é o lugar para nós encontrarmos tudo o que nós precisamos para recompor as nossas forças.
Às vezes a caminhada fustiga, às vezes a caminhada judia, às vezes a caminhada nos cansa, às vezes a caminhada vai exaurindo as nossas forças, às vezes a caminhada nos suga, às vezes a caminhada exige de nós, às vezes as situações esvaziam a nossa alma. Eu tenho comigo que o pior cansaço o pior cansaço não é o físico. Quando a gente está cansado fisicamente, a gente dorme umas 10 ou 12 horas. Se bem que eu não gosto muito de dormir, para mim 6, 7 horas é o suficiente. Mas se você está muito cansado, você dorme lá, 10, 12 horas. Os médicos recomendam de 8 a 12. Uma noite de sono tranquila, calma, de 8 a 12. Se bem que esses dias eu acordei feliz, alegre, cantando, cantarolando. E a Larissa falou: por que você está tão alegre hoje? Eu falei: você não percebeu? Ela o quê? Eu falei: o neném dormiu 5 horas direto essa noite. E ela deu risada. Depois que ele nasceu, isso foi há uns 15 dias. Depois que ele havia nascido, foi a primeira noite que ele deixou a gente dormir sem picar a noite. 3 meses seguidos, fica acordando. De hora em hora, depois de a cada 1h30, depois a cada 2 horas, depois na época da vacininha de meia hora, ou a noite inteira. Eu me senti um rei, dormi 5 horas da noite. Acordei parecendo um campeão, muito alegre, muito contente. Saiu a canseira. A pior canseira é a canseira do coração. O pior enfado é o enfado da alma. É aquele desgosto pela vida, é aquela sensação de que a gente não tem mais forças para prosseguir. Essa canseira é difícil. É aquela sensação de derrota antes mesmo da gente lutar. É aquela sensação na alma que faz a gente se prostrar. É a fadiga da alma, do coração. É a tristeza da alma, do coração. Isso só cura de uma forma: em Ele, em Deus. Isso só se cura de uma maneira: descansando em Deus. O refrigério da alma, o refrigério do coração, a gente só encontra em um lugar: na presença do Pai. E por intermédio de Jesus nós podemos ir a esse lugar de descanso. Por intermédio de Jesus nós podemos entrar nesse lugar de descanso e refrigerar a nossa alma. Deus nos convida a isso em Jesus. Aonde você está nessa caminhada? Encerro fazendo essa pergunta para você. Aonde você está nessa caminhada? Está lá nos 3 dias de deserto? Chegou em Mara, está tudo amargo? Ou você já está chegando em Elim? Aonde nós estamos nessa caminhada? Aonde você quer chegar? Deus nos convida a chegarmos a Ele. Encontre esse descanso em Deus. Deus é esse refrigério. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. E que a gente não esqueça dessa verdade. Que isso nos anime na nossa caminhada. Que isso nos anime diante dos embates inevitáveis da vida. Amém?